Fala rapaziada, vamos aí para mais um vídeo, desta vez respondendo aí um dos inscritos do nosso canal. Eu já tenho um vídeo que eu falo disso, mas eu gosto quando a pessoa pergunta talvez a mesma coisa e eu respondo talvez de uma outra maneira que agora talvez ajude mais, né? Esse vídeo agora a gente vai falar sobre como diferenciar, tá? Um sonho, que todo mundo tem, é um processo natural nosso, de uma projeção astral lúcida, né? E você está projetado, aí você acopla no corpo e acorda. Pô, o que eu tive foi uma projeção ou foi um sonho, né? Vamos lá, vamos por partes e aos poucos, tá? Muito provavelmente, se você tá na dúvida se foi um sonho ou uma projeção lúcida, muito provavelmente foi um sonho, tá? Porque a projeção, você não tem dúvida nenhuma. É como eu já falei várias vezes. A noção e a sensação de realidade quando a gente está projetado é muito maior do que quando a gente está encaixado no nosso veículo físico aqui. É muito maior. É tão real quanto eu estar falando aqui com vocês. Então, não tem como você se confundir. Não tem como. A não ser que, por isso que eu falei provavelmente, muito provavelmente, a não ser que você tem uma projeção astral extremamente lúcida, tem certeza que é a projeção. Quando você volta para o seu corpo físico, você não acorda, você acaba adormecendo. Adormecendo, você passa a ter vários sonhos, esses sonhos vão se misturar com a projeção na hora que você acorda. Na hora que você acordar, você vai lembrar de um monte de sonho e talvez vai ter um sonho ali que você vai lembrar, você fala, cara, eu acho que aquilo foi uma projeção. Mas quando você dormiu, o nosso cérebro, naturalmente, ele começa a sonhar e isso vai se misturando com o que você projetou. E aí acaba que você não tem tanta certeza se foi uma projeção ou não. Tá? Da mesma maneira que muito provavelmente foi uma projeção lúcida, quando você acorda e você lembra de um sonho que foi muito real. Não acontece isso com todo mundo? Cara, mas foi verdade, eu sentei à mesa, eu conversei com uma pessoa, quando eu dei o abraço nela, eu sentia o abraço dela. Não acontece isso com a gente? Esse sonho, muito provavelmente, foi uma projeção astral. O que aconteceu é que ao acoplar no seu corpo, você não despertou para lembrar e ter a consciência do que aconteceu com você. Você voltou para o corpo e voltou a dormir. Então aí isso fica numa memória, como que eu posso dizer, mais difícil de ser lembrada, não fica tão presente, tão evidente isso, né? Ao ponto de você voltar no corpo e já acordar. Entendeu? Vamos lá, alguns mecanismos dos nossos sonhos é o seguinte: toda noite quando a gente dorme, no nosso cérebro fica passando como se fosse são descargas de neurônio, coisas que a gente viveu durante o dia, o nosso cérebro continua jogando isso na nossa tela mental, né, a tela frontal, que eu falo. Então você está dormindo e o cérebro não para, ele continua, de certa forma, numa frequência bem mais baixa, mas trabalhando e jogando essas imagens, conversas, susto que a gente tomou, imaginações nossa. E às vezes tudo ao mesmo tempo. E aí vem uma das primeiras características do sonho, que o sonho, ele é onírico. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem muito a ver com a realidade. Eu estou conversando com você, na hora que eu olho para o lado, eu estou dentro de um avião. Não é assim o nosso sonho? Aí na hora que eu levanto, eu estou num campo de futebol. Tudo muda muito rápido no sonho. Tudo acontece. É, a impressão é que tudo acontece de uma vez. Ao mesmo tempo que você está jogando futebol, na hora que a bola vem para você, é um elefante que está correndo na sua direção. Não é assim que acontece? Umas coisas muito sem pé nem cabeça. Então é uma das características do sonho. Se você reparar no sonho você não tem percepção de tempo. Não tem percepção de tempo. Você simplesmente sonhou. E ponto final. A projeção astral,
ela não tem essa loucura do sonho, de estar aqui, tá ali, o elefante vira uma bola de futebol, na hora que você olha para o lado você está dentro do avião. Não é assim. Não é assim a projeção. Ela tem uma linearidade, um começo, um meio e um fim. Se na projeção eu sentar numa mesa para conversar com alguém, alguém que eu encontrei no astral, eu vou ter uma conversa, eu vou ter um papo com a pessoa, ela vai me falar de onde ela veio, eu vou falar de onde eu vim. E eu tenho a percepção de tempo. Nossa, faz 5 minutos que eu estou conversando com essa pessoa. Eu sei que eu comecei ali atrás a conversar com ela, eu sei que falta um pouco mais de tempo para eu terminar minha conversa com ela. Então isso é uma projeção astral. Muito provavelmente é uma projeção astral. O que acontece é que às vezes você está na projeção e não está consciente de que aquilo é uma projeção. Aí quando você volta no corpo, aquilo para você foi um sonho. Então uma das coisas que a gente precisa treinar diariamente quando vai dormir é acordar de manhã e tentar separar na tua cabeça o que você acredita que foi sonho e o que você acredita que foi projeção astral. Mesmo que você não tenha tido consciência da projeção, sabe? Voltar para o corpo e entender, eu tive uma projeção, que legal, consciente. Mas tenta acordar de manhã e começar a separar. Tudo aquilo que foi muito confuso, que mudou de uma hora para outra, foi o sonho. Tudo aquilo que teve uma linearidade, teve percepção de tempo, teve começo, meio e fim, muito provavelmente foi uma projeção astral, mas você não esteve consciente. E é isso que a gente tem que começar a trabalhar, para você ter consciência nas projeções astrais. Teve a projeção consciente, voltou, acoplou, acorda. Você tem que acordar para você conseguir internalizar o que aconteceu. Acoplou, acordou, você vai ter a certeza que aquilo foi uma projeção astral absoluta. Aconteceu há 5 segundos, 1 minuto atrás, e aí você acordou. Então, quando a gente tem uma projeção consciente, a gente não pode dormir, acoplar e dormir, porque você acorda no outro dia e fica tudo confuso junto com os sonhos, e a gente não tem tanta clareza para diferenciar uma coisa da outra. Tá bom? Então é isso daí. Eu acredito que eu falei um pouquinho aí, né? Mais pra frente eu faço mais vídeos sobre isso. Então começa a ter esse tipo de discernimento do que foi mais contínuo ou não. Eu já tive projeções que eu não estava consciente, mas eu sei que foi uma projeção. De encontrar com pessoas no astral, conversar, ter uma conversa assim, ó, de começo, meio e fim, de cabo a rabo. Quando eu voltei, eu não acordei, eu dormi, fui acordar só no outro dia, mas pela minha experiência, na hora que eu lembrei disso, que parecia ser um sonho, na hora eu falei, caramba, foi uma projeção. Eu estive com tal pessoa, tive uma baita conversa com ela. Entendeu? E aí você começa a ter esse discernimento, e isso vai ajudando você a ter cada vez mais projeções conscientes e voltar e ter certeza que teve uma projeção consciente. Beleza? Muito obrigado pelas perguntas, boas práticas e bons estudos. Abraço.